A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa noite, amém? A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Sim ou não? Como é que você interpreta esse versículo? Em tudo dai graças. Você interpreta isso como um convite, como uma ideia de Deus para a sua vida? Você entende isso como uma convocação de Deus, como uma ordem de Deus? Como é que você entende esse versículo? Em tudo dai graças. Eu faço uma comparação com a vida militar, a qual estive nela, abraçado a ela por quase 35 anos. E eu diria que quando uma autoridade ela se dirige, né, a um subordinado e diz a seguinte frase, né? Eu gostaria que você estivesse comigo na reunião que eu vou fazer sábado às 8 horas da manhã. É uma leitura clara para quem é militar e é subordinado a uma autoridade que aquilo é uma ordem. Aquilo é um convite, na verdade é uma palavra educada, mas que vem revestida de uma ordem. Aqui não tem, na palavra de Deus não diz, eu gostaria que você em tudo desse graças. Né? A palavra de Deus não mostra isso. Né? Mas, na verdade, é uma ordem de Deus para nós, em todos os momentos, darmos graças a Deus por tudo o que Ele é e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. É claro que em determinados momentos a carne vai gritar, né, contra o Espírito, contra a voz de Deus, contra as circunstâncias que estamos vivendo. E aí é importante a gente se lembrar de outras passagens na Bíblia que vão nos dizer, já não mais para oferecer ações de graças, mas oferecer sacrifícios de ações de graças, sacrifícios de louvor. Ou seja, Deus ele mostra aquilo que Ele quer e direta e indiretamente aquilo que Ele não quer que esteja presente nos nossos lábios. Né? E uma das grandes lutas que nós temos é exatamente não viver o descontentamento no meio da bênção ou entre duas bênçãos. Né? Cito o exemplo do povo de Israel, quando ele sai do Egito no Mar Vermelho, é uma bênção. Quando ele entra na Terra Prometida muitos anos depois, é uma outra bênção. E entre duas grandes bênçãos, o descontentamento. Ou às vezes, nós estamos vivendo um momento de bênção dentro da igreja, e aí eu quero dizer que isso não é uma história fictícia. Nós estamos vivendo um momento de bênção dentro da igreja, e há corações com descontentamento diante dos ouvidos e dos olhos de Deus. E certamente não é isso que Deus ele espera de nós. E é por isso que nessa noite eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, para falar exatamente de um profeta que estava vivendo descontentamento no meio de uma bênção de Deus para o povo ninivita. Jonas fica depois de Obadias, um pouquinho depois de Gênesis, antes de Miqueias, um pouquinho antes de Apocalipse. E eu convido você a abrir no capítulo 4. E eu espero que você também tenha deixado o seu cansaço de lado. Vou dar uma dica. No meio militar era a seguinte: tá cansado, fica em pé, que aí não dorme. Então era assim que a gente se posicionava quando tinha uma reunião, ou tinha uma conferência, ou tinha uma palestra, e o sono batia, autodisciplina, ficava de pé e pronto, não dava o mau exemplo diante, né, das autoridades, e sobretudo, neste caso aqui, hoje, diante de Deus. Né? Mas alguém cansado entre nós? O povo com expectativas grandes no coração?
Isso é ótimo, porque quando nós estamos com expectativas, Deus age. Se a gente vem apático, nada acontece e não vamos culpar Deus. Amém? Amém? Amém. Jonas, capítulo 4. Todos acharam? Verso 1 a 5, diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida. É isso mesmo que você está ouvindo. Tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quem disse isso foi ele mesmo, o profeta Jonas. E disse o Senhor: é razoável, Jonas, essa tua ira? No verso 5, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa noite por estarmos na tua casa, na sua presença, por tudo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nessa noite, Pai, mais uma vez chegamos com expectativas no nosso coração para que o Senhor fale por meio da sua palavra. Possamos, Deus, ser, ó Pai, disciplinados, possamos ser, ó Pai, exortados, possamos, ó Pai, mudar comportamentos, pensamentos, decisões que por vezes estão sendo nutridas no nosso coração, ou nos preparar também para aquilo que diante de nós o Senhor já escreveu como história de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, tu tens liberdade, Pai, para falar ao nosso meio. Coloca, Deus, tuas palavras em minha boca, me dá, ó Pai, autoridade, Deus, nessa noite, liberdade para poder falar em teu nome, e prepara, Senhor, o coração dos teus filhos para que sejam receptivos à tua palavra, que tem poder enorme de transformação em nossas vidas. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Tudo isso que acabamos de ler aconteceu após o que está revelado nesse mesmo livro, um pouquinho antes, no capítulo 3, no verso 2 a 5, que diz o seguinte, apenas ouça: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. No verso 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o verso 5 diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, me atendo apenas ao conteúdo da mensagem de Jonas, declarado no verso número 4, quando ele faz uma pregação minúscula dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, apenas me atendo ao conteúdo da mensagem e não aos sentimentos e emoções presentes no coração de Jonas. Eu posso dizer que a mensagem de Jonas, ela foi, de certa maneira, similar à mensagem que João Batista e Jesus pregaram, e é que Deus requer de nós
com o entendimento do significado fresquinho em nossas mentes e corações da porta oriental nos muros de Jerusalém, que simboliza a segunda vinda de Cristo. E qual é essa mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o tempo do haja de Deus. Essa foi a mensagem que João Batista, Jesus, essa foi a mensagem que, de certa maneira, numa outra leitura, Jonas estava pregando. Essa é a mensagem decorrente do significado da porta oriental na reconstrução dos muros de Jerusalém. E para isso, era preciso, no contexto de Nínive, e é preciso no tempo que se chama hoje, ou seja, para que se arrependa, né? Quebrar grilhões do passado, romper com as amarras da transgressão, romper com o orgulho, romper com o pecado não confesso, romper com todo tipo de pecado escondido, romper com os desvios comportamentais, romper com o julgamento, né, presente no coração e na língua. Preciso parar de negar Deus, de negar Cristo, que haja arrependimento, ou seja, uma decisão sincera de se alinhar à vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, para que avance para as coisas que diante de nós o Senhor vai colocar, o Senhor vai trazer, o Senhor vai derramar. Mas hoje, diante dessa leitura, nós estamos frente ao descontentamento de Jonas. Algo que certamente continua sendo nutrido em corações humanos e que não excluem os filhos de Deus, nem os membros dessa igreja. E entenda descontentamento como insatisfação, como expressão de desgosto, de frustração, de decepção, como uma expressão de aborrecimento, algo que também precisa ser deixado para trás, porque o descontentamento nada mais é do que pecado. O descontentamento é mais do que um sentimento. O descontentamento é pecado, e um pecado gravíssimo, já que nunca ele está só. Ele vem com uma mala cheia de outros pecados intoleráveis. Eu diria até que é a quebra de um mandamento, uma vez que a cobiça vem na mala. Eu diria também que é uma obra da carne, uma vez que a inveja vem junto, como diz Paulo em Gálatas, no capítulo número 5. O descontentamento precisa ser deixado para trás, porque ele pode sufocar a nossa liberdade, ele pode envenenar relacionamentos, ele pode resultar em ingratidão a Deus e, consequentemente, ele vai ou pode nos deixar sem paz, sem alegria e sem um bom testemunho diante da igreja, da família e do mundo. O descontentamento ele precisa ser deixado para trás, porque se dermos espaço, descontentamento, ele germina como uma erva daninha e ele toma conta de tudo, porque ele tem um potencial enorme para ser um câncer espiritual em nossas vidas. E eu preciso trazer à sua memória a parábola do semeador para que você entenda algo importante nessa noite. Nela, Cristo apresenta 4 tipos de solo. O solo duro, aquele que a semente cai à beira do caminho. O solo rochoso, o solo espinhoso e aquele que é um solo que frutifica, é um solo fértil, é um solo cuja terra é boa, frutuoso. Isso, obrigado. Frutuoso, fértil. Um solo onde é considerado uma boa terra. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso número 3, diz assim: Eis que o semeador saiu a semear.
Verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves, a comeram. E no verso 19, ele vai dar o entendimento do que seja isso. E a palavra de Deus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E eu diria que esse tipo de solo tipifica as pessoas que não viveram, ainda não experimentaram uma verdadeira conversão. E aí eu quero que a igreja se lembre do apóstolo Pedro, que depois de acompanhar Jesus em todo o seu ministério, ele escutou de Jesus a seguinte mensagem: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Depois de 3 anos acompanhando Jesus, Jesus tinha um entendimento muito claro de quem eram aqueles que estavam acompanhando e como estavam os seus corações. Ele se dirige a Pedro e diz: Pedro, quando você se converter, 3 anos andando com Jesus, e ele diz: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Esse tipo de solo tipifica, como eu disse, as pessoas que não experimentaram ainda uma grande ou uma verdadeira conversão, ou ainda tipifica as pessoas que já ouviram muitas e muitas vezes a palavra de Deus e acham que nada mais pode ser absorvido em um texto. Circulam Deus e não se aproximam, estão com o coração endurecido e não reconhecem mais a voz do Senhor nas Escrituras, ouvem com uma disposição interior de não aceitar a palavra de Deus, e por não entender a mensagem do Evangelho, permanecem com seus corações endurecidos e não conseguem se converter e, consequentemente, não conseguem serem sarados. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Em Mateus, no capítulo 13, versos 5 e 6, é dito um complemento, dizendo assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E esse tipo de solo representa aqueles que ouvem com alegria a palavra de Deus e reconhecem o seu poder, mas é uma palavra de curta duração. Uma palavra que dura pouco tempo dentro do seu coração. Os emotivos ou os imediatistas que agem no calor do momento, que se alegram no culto e logo depois voltam ao estado de tristeza. São aqueles que geralmente fazem muitos planos no começo do ano e ao findá-lo não realizaram nem 1/3 daquilo que projetaram para o ano que iniciavam. Ou ainda, os que começam o projeto, mas na primeira dificuldade jogam tudo para o alto. Ou seja, nós estamos falando daqueles que se esquecem da palavra do Senhor, das promessas de Deus e caem perante os seus problemas quando as adversidades elas aparecem, elas surgem na vida dessas pessoas. E a parábola do semeador, ela também nos dá exemplo de outro tipo de solo. Um solo onde, juntamente com a semente, crescem plantas espinhosas, indicando cuidados da vida. E esse solo representa aqueles que receberam a palavra, receberam o chamado, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver
antes de viver para Deus. Eles conhecem a palavra, entretanto, diante das tentações, das ofertas mundanas, dos prazeres oferecidos, das facilidades, dos atalhos, acabam sucumbindo, são sufocados pelo pecado. Não conseguem rejeitar e renunciar à prática da vida pecaminosa do mundo. E por fim, essa parábola vai falar também no verso 8 do mesmo capítulo 13, do mesmo Evangelho de Mateus, dizendo o seguinte: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E no verso 23 está escrito: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. 4 diferentes tipos de solo que apresentam diferentes resultados diante da mesma semente plantada e que representam 3 diferentes tipos de coração. Um coração duro, um coração indiferente, onde Deus não é a prioridade, e também um coração quebrantado. 4 diferentes tipos de solos que apontam para 3 diferentes tipos de coração: duro, indiferente ou um coração quebrantado. E eu pergunto para a igreja nessa noite: o que isso tem a ver com a palavra que nós lemos? E eu quero dizer para a igreja que Deus ele mostra que diante de uma mesma palavra ministrada é possível contemplarmos reações positivas, agradáveis aos olhos de Deus, de quebrantamento, como a dos ninivitas, e contemplar indiferença e dureza de coração, como as que foram percebidas no coração de Jonas. E o que isso tem a ver conosco? Diante de palavras de orientação e de exortação, aonde Deus ele diz: arrependei-vos porque é chegado o tempo de agir. Aonde Deus diz: ser forte e trabalhai, não seja fraco e inconstante. Aonde Deus diz na sua palavra: tenha domínio sobre o teu tempo com decisões que priorizem o reino de Deus. Aonde Deus diz: você não pode colher o novo plantando o velho. Aonde Deus diz que nós não podemos colher a prosperidade se estivermos plantando a imaturidade, a indiferença, a incredulidade. Aonde Deus diz: não seja indiferente à convocação para ir a águas mais profundas no relacionamento com Deus. Enfim, diante das palavras de orientação e de exortação de Deus, é possível nós contemplarmos reações positivas, agradáveis aos olhos de Deus, de quebrantamento, como a dos ninivitas, e de indiferença e de dureza, como a de Jonas. Mais ainda, nem sempre as dificuldades para fazer a obra de Deus, elas vêm do campo externo, elas vêm de fora. Geralmente nós esperamos que as perseguições, que os obstáculos, eles sejam levantados ou eles venham de fontes externas. Mas em alguns casos, inesperadamente, esses obstáculos, eles vêm de dentro da igreja, dos próprios servos de Deus. Uma espécie que não é rara, chamada inimigo interno. E foi o que aconteceu quando Deus chamou o profeta Jonas. Nós poderíamos esperar tudo de um profeta de Deus, menos que ele fosse um obstáculo para a realização da obra
do Senhor. Sim ou não? Sim. Esse é o nosso entendimento. Essa é a nossa expectativa. E fazendo um paralelo, agora, não mais na nossa ótica, mas na ótica de Deus, a expectativa do Senhor para conosco, seus filhos, do Deus que capacita, que orienta e fortalece, é que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele. Que sejamos instrumentos para a sua glória e não obstáculos à realização da obra dele, não que sejamos motivos de vergonha para Deus. E por incrível que pareça, havia descontentamento no coração de Jonas pela determinação que ele havia recebido, determinação dada por Deus, por aquilo que ele deveria executar, que nada mais era a expressão de misericórdia do Senhor para com os ninivitas. E isso, igreja, eu diria que é perigoso. Sabe por quê? Porque aonde há descontentamento, aonde há insatisfação, desgosto, frustração, decepção, aborrecimento, eu vou dizer que vão existir 3 coisas diante da sua vida ou dentro do seu coração. Haverá orgulho, rebeldia e descrença. Aonde há descontentamento, guarda isso no coração. Aonde há descontentamento, há orgulho, rebeldia e descrença. É tão perigoso que esses 3 pecados que eu acabei de dizer, eles foram nutridos pelo diabo e pelos seus anjos caídos. Orgulho, rebeldia e descrença. E é tão perigoso que Jonas, eu chamei a sua atenção na leitura, ele chega a declarar no verso número 3 o seguinte: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O descontentamento entristece o Senhor. O descontentamento, ele despreza a provisão do Senhor. O descontentamento, ele ignora as promessas do Senhor. O descontentamento, ele atropela os princípios da misericórdia, do perdão, da união, da unidade, da gratidão a Deus. E é por isso que Deus confronta Jonas dizendo: Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável, Jonas, esse teu comportamento? Eu não tenho liberdade, dizendo Deus de outra maneira para Jonas, eu não tenho liberdade para fazer e agir do jeito que eu quero? É razoável esse seu comportamento diante daquilo que eu estou fazendo? Pode o barro dizer ao oleiro o que ele deve fazer? Eu quero dizer para você, nessa noite, os propósitos de Deus, eles vão se cumprir. Nem que para isso ele tenha que nos confrontar dizendo a mesma coisa que disse para Jonas. É razoável essa tua ira? É razoável esse descontentamento que está sendo nutrido dentro do seu coração? Nós não podemos fazer parte de uma grande heresia que se desenvolve nos círculos cristãos. E qual é essa grande heresia? A ideia de que nós podemos ter Jesus como Salvador e adiar a obediência a Jesus como Senhor pelo tempo que nós desejarmos. Não é isso que Deus espera de um servo. Não é isso que Deus espera de um obreiro aprovado.
Não é isso que Deus espera de alguém que é chamado para ser testemunha de Cristo. Não é isso que Deus espera de alguém que é chamado para ser templo do Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para a igreja nessa noite, que tipo de solo, dentro daqueles 4, você está cultivando dentro do seu coração? Que tipo de coração Deus está vendo em você? Um coração duro, indiferente, onde Deus não é a prioridade, ou um coração quebrantado para se submeter à boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E para isso eu quero dizer 5 importantes coisas caminhando para o fechamento dessa mensagem. Primeira importante coisa, não se engane. Não se engane. Toda vez que não estiver batendo um coração quebrantado em seu interior, só existirão 2 opções: um coração duro ou um coração indiferente àquilo que Deus está falando, ou como autoridade maior sobre nossas vidas, determinando. A segunda coisa que eu quero dizer para a igreja: não negocie com a carne. O inimigo quer que você trate mal por mal, mas a palavra de Deus nos ensina e nos exorta no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso número 1, dizendo o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Pagar o bem com o mal, eu já disse isso, mas eu vou repetir. Pagar o bem com o mal nos faz parecidos com quem? Com o diabo. Pagar o mal com o mal nos faz parecidos com quem? Com os inimigos que se levantam na nossa caminhada. Pagar o bem com o bem nos faz parecidos com quem? Também, mas eu diria que antes disso, com qualquer um. Sabe por quê? Porque aí, isso que você acabou de dizer, eu diria que é mais apropriado com isso que eu vou falar aqui. Mas pagar o mal com o bem é a única prova de que nós somos parecidos com Cristo, com Deus. Terceira importante coisa que eu quero dizer para você: não questione o haja de Deus. Deixa Deus trabalhar. Ou confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou nós vamos viver tempos de enfrentamento, tempos de questionamento, tempos de descontentamento e, consequentemente, tempos do selo da reprovação de Deus sobre nossas vidas. Quarta coisa importante: contentamento. Ele precisa ser aprendido. O contentamento, ele não depende das circunstâncias. O contentamento, ele é fruto da comunhão que nós temos com Jesus. E Paulo afirma isso quando ele diz em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 11, assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele avança dizendo: tanto sei estar humilhado como ser honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Irmã e irmão, não faça do seu coração um abrigo aconchegante para o pecado.
olhe para Jesus. Aquele que é dono do céu e da terra é aquele que também diz: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele estava contente, ele estava satisfeito, porque ele conhecia a soberania do seu Deus. Aquele que poderia facilmente saciar a sua própria necessidade e desejo, contentou-se com aquilo que vinha da mão do Pai. Ele não precisava de nada além do que o Pai tinha para ele. E nós, pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós também não precisamos de nada além da graça de Deus. E a quinta importante mensagem: não se esqueça que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque esses que choram serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos, diz o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. O verdadeiro contentamento não é uma resposta aos avanços materiais, mas uma virtude espiritual enraizada na confiança em Deus, que nos traz liberdade, descanso e paz. A busca por contentamento nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a encontrar satisfação nas bênçãos que nós já possuímos. Que possamos, como Paulo, aprender o segredo de viver contentes em toda e qualquer circunstância. Porque isso alegra o coração de Deus. Filhos e filhas que nutrem o contentamento por aquilo que Deus está permitindo acontecer em nossas vidas. Porque Deus tem nada diferente do melhor para as nossas vidas. Em determinados momentos estaremos como uma onda vivendo altos e poderemos estar vivendo desertos. Jesus não passou por um deserto? Sim. Então ele nos deu o exemplo daquilo que pode acontecer em nossas vidas. Jesus passou pelo deserto e foi derrotado? Não. Ele declarou vitória com a sua boca, com o seu coração, com a autoridade que Deus lhe deu. E assim somos nós chamados também a viver. Enfrentaremos momentos de altos, momentos onde não serão tão agradáveis, onde Deus estará provando a nossa fé, provando aquilo que está guardado no nosso coração. Mas, como Paulo, nós precisamos aprender a viver o segredo de estar contente em todas as coisas, porque Deus tem o controle de tudo. Ele é o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas. E nós precisamos entender que nada diferente do melhor está nas mãos de Deus para nós. Determinadas coisas não vamos entender. Determinadas coisas não vamos gostar. Determinadas coisas poderemos estar assustados. Mas nós precisamos confiar que se Deus nos leva a um momento de desafio, certamente não é para nos dar uma banda, nos dar uma rasteira, e sim para nos levantar, para nos aprimorar, para nos fortalecer, para nos edificar, para nos fazer mais fortes e valentes para a glória dele. Amém?
Então, aprenda a viver com seus lábios, oferecendo ações de graças a Deus por tudo aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito na sua vida. Por vezes vamos escolher coisas que não queremos, mas sejamos humildes para refletir se quase 100% dessas coisas são decorrentes das nossas decisões equivocadas. Por vezes, poderemos estar vivendo como Jó, um homem que andava reto diante de Deus, mas para derrotar o diabo, para envergonhar o diabo, Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Mas esse é um caso que não é tão comum. O comum é ver que se vivemos debaixo da obediência de Deus, nós somos honrados por Deus. Se nós vivemos com temor e tremor diante dos olhos de Deus, ainda que venham vales, ainda que venham desertos, ainda que venham provações, ainda que venham tempestades, o Senhor é conosco para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quero nessa noite, em cima dessa palavra, convidar a igreja a tomar posição aqui no altar, nós estarmos orando. E Deus se alegra de corações quebrantados, de corações humildes, de corações que se achegam a Ele com expectativas do que Ele pode fazer. Lembrem-se que nós estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Nós não conseguimos esconder absolutamente nada de Deus. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Ele foge para uma cidade, foge para dentro de um barco, ele foge para a parte mais baixa do barco, mas nem mesmo no lugar mais baixo, dentro daquela embarcação, ele deixou de estar no radar de Deus, ele deixou de estar no acompanhamento de Deus. Nós estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. E eu quero dizer para a igreja nessa noite que o descontentamento não é algo que alegra o coração de Deus. Não é algo que permite o haja de Deus na sua vida. E nós precisamos nessa noite ter esse correto entendimento. E entender que Deus, Ele é soberano para dizer da maneira como nós devemos nos posicionar. E nessa noite, se há descontentamento no seu coração, por alguma coisa sofrida, vivida ou que esteja sendo vivenciada nesses dias, deixa diante do altar de Deus nessa noite, para que o Senhor tenha liberdade para trabalhar e fazer infinitamente mais do que você pensa, espera e poderia fazer com os seus lábios e com as suas mãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Encontra guarida no Senhor nessa noite, porque Ele manda lançar diante do seu altar todas as suas ansiedades, preocupações, todas essas coisas que incomodam o seu coração, exatamente como Jonas estava incomodado.
Jonas não aceitava o haja de Deus diante daquele povo. E de repente, nessa noite, você está na mesma condição de Jonas, não aceitando o haja de Deus numa determinada situação na sua vida. Eu quero que você simplesmente descanse no Senhor. Lance nessa noite as suas aflições, o incômodo no seu coração, todo julgamento que esteja sendo nutrido dentro do seu coração, assim como Jonas nutriu o coração dele. E isso não agradou o coração de Deus. Para que Deus faça a obra completa na sua vida. E você não fique retardando a bênção de Deus, o haja de Deus na sua vida. Não há pecado escondido aos olhos de Deus. Não há sentimento errado que possa estar escondido dos olhos de Deus. Lá estava Jonas dormindo, o mar se agita e ele é jogado para fora do navio, porque Deus estava no controle de tudo e Ele sabe tudo. Não adianta enfrentarmos o Deus que é o início e o fim de todas as coisas. Não adianta enfrentarmos aquele que é soberano, aquele que nos ensina no caminho que devemos andar. Seja humilde nessa noite, para reconhecer desvios comportamentais, assim como foram nutridos por Jonas, e deixar Deus trabalhar na tua vida e na tua questão da maneira como Ele quer e não como você deseja que seja feito. Esse é o momento em que eu convido você, ainda que de maneira inaudível, esteja orando ao Senhor, falando com Deus, vomitando diante do altar de Deus aquilo que não está correto, para que Deus possa te abençoar e você sair daqui nessa noite de maneira diferente da qual você entrou nessa igreja.